antidepressivo. Questão do vício, então. Medo de causar... Não tomo remédio por medo de ficar dependente. Tenho medo de usar anfetamina e ficar dependente. Isso. Medo das dependências aí com os tarja preta. Tanto os estimulantes, Venvance, Ritalina, o Modafinila. Isso. Stavigil, né? Modafinila. Quanto os acalmantes, Com os tranquilizantes. calmantes, os nossos queridos benzos, os hipnóticos também. Então, o que dizer à pessoa que fala: meu medo com o remédio é de ficar dependente? E aí tem aquela questão lá, aquela pergunta do antidepressivo, que é: olha, o pessoal fala que antidepressivo não vicia, mas eu conheço uma pessoa que usa por muito tempo e tem dificuldade de parar. Toda vez que vai parar, fica mal, tem que voltar a tomar. E se não vicia, então por que ela tem dificuldade de parar? Bom, vamos começar falando dessa questão aí da pessoa que usa o antidepressivo e quando tenta parar não consegue. O que a gente mais vê nessa situação de a pessoa ter dificuldade de sair do antidepressivo é porque, bem resumidamente, ela não aproveitou bem a terapia. Porque a psicoterapia vai construir essa capacidade da pessoa funcionar bem e aí a gente vai sim conseguindo com o tempo ir retirando aos poucos o antidepressivo e a pessoa vai substituindo o que o antidepressivo fazia pelas próprias habilidades que ela foi adquirindo ao longo da psicoterapia. Ocorre que, infelizmente, muita gente não segue a psicoterapia, fica só usando o medicamento. E tem uma outra situação que às vezes acontece também, que é a seguinte: a pessoa não tem o ajuste medicamentoso completo. Ela fica numa situação em que, assim, ela vai ao médico, o médico inicia o antidepressivo. Quando a gente inicia o antidepressivo, não significa que aquela primeira dose vai ser a que vai ficar. Também nem significa que a segunda dose, ou a terceira, ou a quarta, a gente tem que seguir a pessoa por um tempo razoavelmente longo. E aí tem gente que estaciona numa dose das primeiras, a primeira dose ou uma das primeiras, e consegue renovar a receita com outra pessoa, fica aquela coisa meio solta, sem ter um médico para chamar de seu. E aí a pessoa meio que perde tempo, porque ela fica estacionada numa fase ali do tratamento, que não é a última fase. Então ela depois ela pode ficar 30 anos nessa perda de tempo. É uma pena, mas isso às vezes acontece. E aí um dia ela resolve, fica de saco cheio de usar remédio, vai querer sair. Só que ela não fez a trilha, não fez o caminho que tinha que ser feito. E aí ela vai sofrer quando tirar o medicamento, porque ela não tratou, na verdade. Então isso é uma coisa bem importante. Muitos dos casos em que as pessoas sofrem ao sair de antidepressivos estão nesse contexto. Ou não fizeram a psicoterapia bem feita, ou não acompanharam com o médico. Para fazer o ajuste medicamentoso completo. Isso. Tanto o tempo quanto o ajuste do medicamento, que significa qual medicamento, quais medicamentos, qual dose e tal. E então, o que eu consigo dizer em relação aos antidepressivos é que, eles não têm tarja preta. Não é à toa que eles não têm tarja preta, os antidepressivos. É porque eles não causam dependência física. É aquela questão que a gente falou na live da dependência química e a dependência psíquica. Então, o corpo ele não vai ter falta, tomar o remédio não vai gerar depois, se retirar o remédio, uma falta orgânica daquela substância. Perfeito. Mas existe o que o pessoal gosta de chamar de efeito placebo ou psicológico, que é a pessoa se convencer de que ela precisa daquilo ali, que ela não vai melhorar e que na hora que tirar ela vai piorar, porque quem estava fazendo a mudança nela era o remédio. E isso é um sinal de quê? De que precisa de mais terapia. De terapia. Eu acho assim, há casos, eu gosto de olhar assim, há casos que parecem com uma lesão
ao quebrar a perna. Se você quebrar a perna, isso não é uma doença. Uma perna quebrada não é uma doença, é uma lesão. Há casos que são parecidos com lesões. E aí, com o tratamento adequado, vai, sei lá, colar de volta lá o osso, o tecido vai se refazer, você vai fazer a tal da fisioterapia para fortalecer a musculatura de novo e já você sai da cadeira de rodas e anda. Há casos que são mais parecidos com doenças. Então, assim, o cérebro, ele é parte do corpo, né? O sistema nervoso, ele é corpo também, tanto quanto o coração. Cérebro é um órgão, né? Não é mesmo? Então, é possível que haja quadros refratários, quadros que sejam resistentes à terapia, ou enfim, que a pessoa precise de tomar remédio para sempre. Isso existe no mundo psico-neurocoisico? Sim, existe. Existe também. Não é a maior parte dos casos, por exemplo, que eu encontro em consultório, né? Até porque a demanda que vem para mim é mais para psicoterapia, então são casos que geralmente se resolvem bastante com a psicoterapia. Mas há casos que pegam mais para doença e menos para lesão, que a pessoa pode precisar de um remédio para a vida toda. Mas eu também não vejo isso como algo trágico. Eu penso assim, nossa, que bom que tem um remédio, porque aí a pessoa pode voltar ao normal, assim, ao saudável e tudo mais com uso daquilo ali, como é, por exemplo, uma pessoa diabética. Ah, mas eu vou ter que ficar tomando insulina pro resto da vida. Tá, mas você vai ter uma vida normal tomando a insulina e seguindo as recomendações e tal, né, de alimentação e tal. E aí, olha que bom. Ou então tem uma doença, um quadro autoimune, então a pessoa vai tomar o remédio e tal, e pode sim, mesmo vivendo a vida toda tomando remédio, vai poder ter uma vida relativamente normal. Isso é bem interessante. Na neurologia a gente vê bastante, né? Acaba que pessoas que têm lesões no cérebro que se transformam em doenças, né? Lesões que permanecem em alguma medida, não necessariamente a pessoa vai ficar com tudo que ela teve quando sofreu a lesão pela primeira vez. O cérebro tem uma capacidade formidável de recuperação, ainda bem, para nossa sorte, e às vezes vai ocorrendo a recuperação ao longo de um tempo mais estendido, ou às vezes ocorre uma recuperação que tem um certo limite, embora a gente tenha que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que já chegou ao limite da recuperação, mas depois o cérebro se recupera mais ainda, o que é maravilhoso. Mas enfim, às vezes resta algum tipo de impacto da lesão inicial, que se comporta como uma doença crônica, e aí a gente precisa de um suporte de medicamento. Mas realmente o que a gente mais vê, mesmo nessas situações, é uma situação, uma coisa parecida com o que você descreveu da questão do diabetes. Então, o medicamento traz a pessoa para uma vida muito mais próxima do normal. Então, o medicamento é muito mais solução do que problema, na verdade. Certo. Então, então a gente falou da questão do antidepressivo. Aí agora, tinha uma outra coisa, que era, tenho medo de tomar remédio por ter dependência. Então, olha só. A gente falou da questão de um medicamento que não é tarja preta, usou como exemplo antidepressivo. Nenhum medicamento que seja tarja preta tem chance de causar uma dependência física, ponto. Isso aí está resolvido. Nenhum Então, medicamento você tem que não seja tarja preta. Isso, que não seja tarja preta. Ou seja, falando melhor, qualquer medicamento que tenha tarja vermelha, ele é seguro, totalmente seguro, em relação à dependência física. Pronto. Se você está se sentindo mal em sair de um medicamento tarja vermelha, é porque o tratamento provavelmente ainda tem coisa para ajustar. Grosso modo, é isso aí. Agora, em relação aos medicamentos de tarja preta, eles têm um potencial de, em alguns casos, causar sim uma dependência física ou química. O que acontece é o seguinte: quando a gente usa medicamentos tarja preta acompanhado por profissionais que lidam com isso, a chance, o risco de essa dependência se instalar é bastante diminuído. O risco é bastante diminuído. Então, em outras palavras, a gente tem uma porrada de pessoas que a gente trata com medicamentos com tarja preta, mas que acompanham direitinho,
e essas pessoas têm o benefício do medicamento de tarja preta, porque ele pode trazer um benefício, dependendo do caso, sim, ele pode ser a melhor opção em certos momentos. E depois a pessoa sai do medicamento e ela não tem dependência e pronto. E ela teve o benefício quando era a hora certa e depois ela sai disso e vai e segue a vida dela. Então, o que mais define esse risco, mais até do que o uso do tarja preta em si, a meu ver, é se a pessoa está tendo acompanhamento próximo ou não. Tanto do profissional médico quanto do profissional da psicologia. A gente viu uma pergunta hoje que tinha a ver com a pessoa que comentou, acho que a mãe tomava Rivotril há 23 anos, algo assim. O que me faz questionar assim, se essa pessoa chegou a questionar isso pro médico, falar assim, olha, tá, tem uma opção melhor, assim, o que eu posso fazer para não depender disso aqui para sempre? Porque às vezes a pessoa se acomoda ali. É bem mais cômodo para dormir botar um remedinho debaixo da língua ou uma gotinha de alguma coisa do que aprender e treinar técnicas de relaxamento fisiológico mesmo, do que fazer uma psicoterapia bem feita para ver o que é que está fazendo com que na hora que meu corpo esteja cansado à noite, eu não consiga desligar. O corpo tá cansado. O natural seria eu simplesmente deitar e dormir. Então, às vezes é mais cômodo não fazer essas perguntas e aí deixar, vou tomando isso aqui, tá resolvendo, vou tomando uma gotinha de nada. E aí depois passa uma década, 2 décadas, e a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa tá há 20 e tantos anos tomando esse remédio. Uma outra coisa às vezes a pessoa até tentou fazer uma terapia, tentou fazer alguma coisa e não casou, né? Não deu certo com aquele profissional, com aquele outro profissional. Eu gosto de usar o exemplo do sapato. Muitas vezes a gente vai comprar um sapato e aí você experimenta um, não é bem aquele, experimenta o outro, não é bem aquele, e às vezes você experimenta 10 diferentes e não vai ser aquele, mas aí você acha um que é perfeito, aquele ali é seu. E às vezes... Psicólogo às vezes é assim também. E médico também. Nossa, que legal essa analogia do sapato, né? Eu tô pensando aqui, não é porque você experimentou 30 pares de sapatos e nenhum ficou bom que você vai deixar de usar sapato. Você vai deixar de usar. Ou porque o do seu amigo, não, experimenta esse sapato aqui, daí você veste o sapato, não deu no meu pé. E não dá pra mandar a sua amiga e comprar o sapato pra você só porque vocês calçam o mesmo número. Pode ser que no pé dela se ajuste e no seu não. Até pela composição óssea, né? Então, exige isso de ir atrás do profissional adequado. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas é cara a sessão, é cara a consulta, vai que eu coloco essa grana e é ruim. E aí deixa de tentar, né? Até compreensível, enfim. Mas pode acontecer disso tudo levar a pessoa, então, falar, vou tomando isso aqui que tá bom, tá ruim, mas tá bom. E na hora que vê, passaram-se aí décadas, né? Então, penso que pode passar por aí também. E se o paciente não falar assim, doutor, olha, eu tô tomando esse remédio há tanto tempo, já tem tantos anos que eu tô tomando e tal, eu não tô bem com isso. Se o paciente fala isso com o médico, aí o médico pode falar, que tal se a gente então tentar uma pregabalina, por exemplo, que tem um efeito ansiolítico ali, tira o benzo e aí depois vê como é que fica, depois vai retirando aos poucos, insere uma outra coisa, depois retira essa outra coisa também e pronto, passou. Mas se o paciente também não falar nada, o médico, principalmente, por exemplo, a pessoa fala, eu vou no médico do plano só pra pegar a receita rapidinho, porque aí eu não preciso pagar a consulta e tudo. Chega lá e fala, doutor, eu tô aqui porque eu tomo esse remédio e acabou minha receita. O médico vai olhar, fazer o exame dele ali, se estiver tudo ok, dificilmente ele vai questionar, assim. Mas por que você está tomando? Mas vamos pensar outras opções. É mais difícil chegar de paraquedas e rever a estratégia inteira, né? E às vezes os familiares pensam, nossa, poxa vida, ela não devia estar tomando isso há tanto tempo. Mas a própria pessoa não fala com o médico. Assim, não... E não dá pro familiar virar pro médico e falar aqui, de falar, meu filho, minha irmã, sendo maior de idade, né? Não tem como, tem que ser o paciente, tem o sigilo médico, ético, então...
passa por aí também. Perfeito.